E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um vídeo diferente, me abrindo com vocês e falando de um assunto que vem, assim, tirando meu sono de certa forma já há muitos anos. E você que já leu o título do vídeo e já viu o thumbnail aí, provavelmente já entendeu do que se trata, né? Bom, eu tive uma carreira muito feliz, especialmente depois da minha entrada com o Angra, porque essa carreira, ela se expandiu internacionalmente. Então, muito cedo lá, com 21 anos, assim que entrei no Angra, eu já comecei a viajar pra fora, viajei pra fora pra gravar o Rebirth, a gente foi pra Alemanha, ficou um mês lá, eu nunca tinha ido pra fora do Brasil. O máximo que eu tinha feito foi atravessar a fronteira aqui em Foz do Iguaçu. Eu não tinha nenhuma experiência internacional. E logo muito cedo estava gravando na Alemanha, dali a pouco estava fazendo turnê na Europa, turnê nos Estados Unidos, turnê no Japão, turnê por toda a América do Sul. E ao longo dos anos, essa internacionalização, que pro Angra já era normal, pra mim foi ficando cada vez mais presente. E meio que em paralelo com esse processo, as redes sociais e a internet como um todo foram tomando conta das nossas relações com os fãs, com as pessoas que seguem a gente, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra fã porque eu acho que não necessariamente o cara tem que ser fã para acompanhar o seu trabalho, para gostar do seu trabalho. Por isso eu digo sempre, as pessoas que acompanham o meu trabalho. Interrompemos a nossa programação para dar o toque. Se você gostou da minha camiseta, é só entrar em loja.felipeandreoli.com, link na descrição. Mas enfim, as pessoas que acompanham o meu trabalho, desde lá do começo dos anos 2000, qual que é a principal ferramenta para essas pessoas chegarem perto de mim de alguma forma, para entender mais o meu trabalho, o que eu penso e etc. A internet. E claro, de alguns anos para cá, as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, redes novas agora, como a Clubhouse que eu acabei de entrar, são todas ferramentas para a gente se aproximar dos fãs. E é evidente que a galera do Brasil que acompanha o meu trabalho representa uma maioria nas minhas redes sociais. E esse número já variou bastante, mas já chegou a ser 80% de brasileiros versus 20% do resto do mundo. Ou seja, o público brasileiro, ele é muito presente na internet como um todo, isso você vai perceber esse fenômeno em qualquer rede social que você entrar, e os artistas brasileiros que têm carreira internacional provavelmente têm essa mesma situação, com exceção talvez do Kiko, que agora toca no Megadeth, uma banda americana, e esse número vai se equilibrando, né? Mas eu sempre lutei um pouco com o lance do idioma, porque não existe nessas redes sociais uma ferramenta fácil, pelo menos na maioria delas não tem, uma ferramenta fácil de você ser bilíngue, ou seja, de você postar em português para quem é do Brasil e em inglês para quem não é do Brasil. E aí eu sempre fiquei lutando para achar a melhor maneira de fazer. Eu sempre traduzo os meus posts, né, no Instagram e etc. para o inglês, então eu posto primeiro em português e depois em inglês, o que não é um problema, mas é claro que quando o cara bate o olho no teu post e o texto já está em português, um cara de fora do Brasil já não vai entender, ele já pode se sentir desencorajado de procurar se tem uma legenda em inglês. E eu resolvi esse problema, de certa forma, colocando uma bandeirinha do Brasil, que a minha esperança é que quando o cara vê a bandeirinha do Brasil, significando que está em português, provavelmente ele vai pensar, bom, se tem uma bandeirinha do Brasil, deve ter também uma bandeirinha com outro idioma. E sim, tem, essa bandeirinha é a bandeira da Inglaterra, e aí eu coloco lá meu conteúdo em inglês. Mas quando você está escrevendo, tudo bem, isso não é um problema. O meu site tem inglês e português, eu posto no Instagram, no Facebook, no Twitter, inglês e português, está tudo certo. Mas quando você fala, né, quando você se comunica verbalmente, a coisa muda de figura. Porque por mais que a gente tenha em todas as redes sociais hoje a ferramenta de closed captions, né, de legendas, não é todo mundo que vai acionar essas legendas. E aí, o que acontece? As pessoas que não falam português, elas já se sentem excluídas do meu conteúdo de cara e nem continuam assistindo. Próximo vídeo. E aí, eu fico me perguntando, tá, claro que eu vou falar português, esse é o meu país, aqui tá a maior parte dos meus seguidores, faz todo sentido eu falar português, mas quanta gente eu tô excluindo falando português? Até para você traduzir do português para o inglês é mais difícil do que você traduzir do inglês para o português. Porque o YouTube, etc., eles têm essas ferramentas de reconhecer a fala e fazer uma transcrição automática e transformar isso numa legenda. No inglês funciona 1000 vezes melhor que no português. Mas, de qualquer forma, esse balanço era sempre mais fãs brasileiros, menos fãs do resto do mundo.
Só que depois que eu gravei aquele challenge do Dave 504, né, o desafio lá, o speedrun de velocidade, esse número mudou e o brasileiro passou a ser pela primeira vez em muitos anos minoria no meu canal. Assim, ele não é minoria, vou corrigir. Ele não é mais a maioria. O brasileiro, ele continua sendo o país mais representativo em termos de número, mas o resto do mundo já representa mais gente do que o Brasil. E o português, ele tem dois problemas. Primeiro, que pouquíssimos países falam português. Segundo, que o brasileiro muitas vezes não fala inglês. Tem muito menos gente que fala português, percentualmente, no Brasil do que na Alemanha, na Dinamarca, na Escandinávia como um todo, eles falam muito bem inglês, na Europa como um todo. Em outros países isso é mais fácil. No Japão, por exemplo, não. No Japão o pessoal também não fala muito inglês. Inclusive, se você reparar, os youtubers suecos, holandeses, da Escandinávia, alemães, italianos, franceses, esses caras todos fazem os seus vídeos em inglês. Por quê? Para poder atingir o mundo todo. E aí eu sempre pensei assim, pô, se eu começo a falar inglês, o público brasileiro pode se sentir desprestigiado, né? Porque afinal eu sou brasileiro e português é minha língua mãe. Mas depois dos 2 últimos vídeos que eu postei em inglês, eu tomei uma decisão. O meu canal ele vai passar a ser agora em inglês. Eu vou passar a produzir conteúdo em inglês. E é claro que eu prometo que todo vídeo vai ter a legenda em português. Todo vídeo, sem exceção. E é lógico que se um dia eu for fazer uma live, eu vou falar português, assim como eu vou falar inglês, eu vou falar com quem tiver. Se o pessoal falar português comigo eu respondo em português, se falar inglês eu respondo em inglês, se falar espanhol eu respondo em espanhol. Aqui é mais ou menos o que eu já faço, mas como o canal teve uma certa visibilidade por causa desse desafio, eu acho que é o momento de fazer esse movimento que eu já estou planejando há tantos anos fazer. Eu já cheguei a pensar, inclusive, em ter 2 canais separados. Tem um canal só em inglês e um canal só em português. Mas aí eu penso, começar um canal do zero, depois de todo o conteúdo que eu já coloquei nesse canal, de todas as horas que eu já gastei produzindo esse conteúdo, né? E depois de tanta gente que já entrou aqui, e tem inclusive gente de fora, eu não acho que seria uma coisa muito inteligente de fazer, não seria muito produtiva. E ia me criar um trabalho a mais, porque eu não tenho tempo mal de gravar um vídeo por semana falando português, que dirá gravar 2, onde eu tenho que falar um português e inglês. Então esse vídeo é para quê? É para comunicar essa decisão e, claro, para comunicar você que é brasileiro, que está acostumado a ver os meus vídeos em português, pedir de certa forma perdão, porque eu não vou mais falar português nos vídeos, mas te garantir que eu vou ter sempre a legenda em português para você poder acompanhar. Os fãs brasileiros sempre vão ter um lugar muito especial para mim. Eu sou brasileiro, tenho orgulho do meu país, apesar de todos os problemas que ele tem, e tenho orgulho de todos vocês que me acompanham, e são a maioria ainda das minhas redes sociais, a maioria dos seguidores, a maioria dos comentários, a maioria do pessoal que curte, a maioria do pessoal que vai nos shows, mas eu não posso mais simplesmente ignorar o resto do mundo. Né? Eu tenho que fazer o canal internacional e eu tenho certeza que você acompanha 1, 2 ou mais canais internacionais. Se você acompanha o canal do Dave, por exemplo, ele só fala inglês. Se você acompanha o canal do Jared Dines, o Steve Terberry, esses caras todos só falam inglês. Muitos de vocês talvez não acompanhem, mas outros eu tenho certeza que acompanham. Então é isso, gente, é mais para ter essa comunicação clara, entendeu? E falar aqui de peito aberto com vocês que eu estou tomando essa decisão. E não foi por causa do último vídeo, foi ajudada pelos 2 últimos vídeos. É uma decisão com a qual eu venho pelejando aí há muitos anos, e eu acho que chegou o momento então de tomar essa decisão. Então, por hora, esse vai ser o meu último vídeo em português. Mas eu agradeço demais a todos vocês que vêm acompanhando o canal, que vêm comentando. Não deixem de comentar, não deixem de engajar com o conteúdo. Eu continuo sendo brasileiro e português vai ser sempre a minha língua mãe, e eu tenho o maior orgulho disso. Certo, gente? Então valeu, até o próximo vídeo.